Fala pessoal, tudo bem? Para quem está chegando pela primeira vez no canal, aqui eu falo sobre o cultivo de plantas em vasos que eu faço no terraço do meu apartamento. E desde julho comecei a gravar um tour mensal pelo terraço, não só para documentar a evolução do espaço, mas também para que vocês possam acompanhar o comportamento das plantas no decorrer do ano. Esse é o tour de setembro de 2025 e na descrição do vídeo eu vou colocar o link dos meses anteriores, caso alguém esteja interessado. Como sempre, eu vou colocar na tela o nome comum e o nome científico de todas as plantas para vocês acompanharem, e qualquer dúvida ou sugestão vocês podem deixar no comentário que eu respondo sempre que eu tenho tempo. Vamos começar o vídeo então. Pessoal, dessa vez eu vou fazer o vídeo numa sequência um pouco diferente por causa da luz do sol que está atrás de mim. Então eu vou começar ali pela minha frente e vou fazer anti-horário em vez de fazer horário dessa vez. Começar então pela jabuticabeira híbrida, essa jabuticabeira aqui. Ela finalmente está soltando folhas, porque no inverno ela perdeu tudo e os vendavais foram arrancando. E eu vou chegar de perto para vocês verem como estão as plantas na base dela. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho esse gerânio vermelho que está meio que tomando conta do vaso como um todo. Atrás eu tenho uma dália que também cresceu demais. Eu não tinha noção que ela ficava desse tamanho, mas agora já está aí, não tem muito o que fazer. E deixa eu mostrar para vocês também. Aqui na base eu tinha plantado algumas sementes de vinca, porque eu estou fazendo sombra. E elas começaram a florescer finalmente. Na câmera a cor não fica exatamente fiel à realidade, mas é uma cor bem bonita. E essa é uma vinca pendente, vocês podem ver que o galho dela vai crescendo espalhado, em vez de crescer ereto como a vinca comum. Deixa eu filmar aqui também as dálias para vocês verem. Tá cheio de botão. Bem bonita. A jabuticabeira por hora sem sinal de floração, mas provavelmente nos próximos meses ela vai começar a florescer. Seguindo aqui então, eu tenho meu pé, deixa eu tentar sair da minha sombra. Eu tenho aqui o meu pé de blueberry, que eu fiz a poda no final da frutificação. Já começou a brotar bastante. O que eu preciso fazer agora é remover alguns galhos e manter só uns 4 ou 5, para ele crescer melhor. Aqui eu tenho a minha área de espera aqui das plantas. Então aqui eu tenho 2 amélias e 2 coleus. Quem assistiu os vídeos do canal me viu plantando essas plantas aqui. Uma das amélias eu pretendo doar, a outra eu vou manter, essa aqui que está mais bonita. E que finalmente começou a brotar, né? Ela ficou feia por bastante tempo. Agora ela parece que desandou. Acho que... desandou não. Agora parece que ela pegou no embalo. Eu acho que o problema era o frio mesmo. Os coleus também já cresceram bem. Indo aqui para a esquerda, eu tenho o meu pé de tomate, ainda vivo. A minha amora, que estava horrível, recuperou. Eu recebi ela era só um galho seco, basicamente, quando eu recebi. Já está bem bonita. E se eu chegar de perto, vocês vão ver que tem a amora se formando já ali atrás, tá vendo? Não sei se vai amadurecer, porque a planta estava bem sofrida, mas é um bom sinal. Aqui tem algumas plantas que eu pretendo doar, não tenho nem onde colocar. Vou tentar até o final desse mês me livrar de tentar arranjar um dono para todas essas plantas aqui que eu não tenho o que fazer com elas. Seguindo, eu tenho aqui meu vaso horta e a dipladênia. Quem assiste os vídeos do canal me viu fazendo a movimentação dessa dipladênia. Antes ela estava, deixa eu mostrar para vocês. Antes ela estava ali, onde hoje está o ombrelone, e eu tive que movimentar essa planta para, enfim, depois eu explico. Mas ela já se adequou aqui ao local novo, tá super florida. Indo aqui para a horta, eu tenho a alfazema, com bastante flor também. E eu tenho uma série de outras coisas aqui. Eu tenho um morango que eu deixei secar, ficou bem feio. Tomilho, eu tenho cebolinha, manjericão, orégano, uma série de coisas aqui. Mas aqui não teve grandes mudanças ali desde o último vídeo. Seguindo aqui eu tenho a minha grumichama, deixa eu mostrar de baixo para cima para vocês. Ela floresceu umas 2 semanas atrás, talvez, deixa eu chegar mais perto. Então aqui na base dela eu tenho essa petúnia que está bem cheia. Atrás eu tenho uma... são patins, chama. Essa em patins, deixa eu mostrar mais de perto.
essa empate esquito-ela-sol, apesar daqui ela tá na sombra. E aqui a grumichama, vocês podem ver, aqui, deixa eu ver, aqui ó, eu já tenho vários frutos se formando, tanto aqui, se você olhar para cima tem centenas na verdade. No ano passado ela floresceu pela primeira vez e deu acho que 3 frutos e os passarinhos comeram todos. Dessa vez tem muitos, eu vou conseguir experimentar, eu nunca nem experimentei na vida, então bem legal. Seguindo aqui eu tenho o Trialis. Esse Trialis aqui tá bem bonito também, bem cheio. O que eu tenho feito é, toda vez que ele solta galhos novos, eu venho aqui e faço uma poda para ele ramificar bem. Mas agora acho que eu já vou deixar ele começar a florescer nesses galhos novos que estão saindo. Mais um mês mais ou menos ele já vai estar florescendo. Como está bastante ramificado, acho que a floração vai ser bem intensa esse ano. Seguindo aqui eu tenho essa eufórbia e o gerânio pendente. E aqui pra cima eu tenho essa jasmim manga, que deixa eu ver se eu chego de perto para vocês olharem, mas ela finalmente formou flores. Vocês podem ver aqui. Isso aqui acho que ainda vai demorar algum tempo, né? São os botões, né? Não são as flores, mas está encaminhado. Aqui eu também tenho essa angelônia e aqui uma 9 horas. Agora nesse outro vaso, quem assiste o canal me viu fazendo plantio. Antes aqui eu tinha 2 petúnias, mas elas estavam bem feias e esse vaso acumulava muita água para elas. Eu fiz a troca então, e aí no lugar delas eu coloquei mais 2 angelônias, que são essas 2 rosas que estão aqui no fundo, e coloquei também uma lantana. Deixa eu mostrar para vocês de perto. Essa lantana eu coloquei em outros lugares. Aqui ó, ela começou a florescer nesse galho aqui. Ela estava bem feia, mas já brotou bastante. Vocês podem ver que está cheia de brotação nova. E ela gosta de bastante calor, né? Então ainda não está no clima ideal para ela. Mais ou menos daqui uns 2 meses eu acho que ela já vai estar o triplo do que ela está agora, quando tiver o calor mais do verão já. As demais plantas aqui são a repetição desse outro aqui. Essa branca é uma eufórbia também. E aqui eu tenho esse outro gerânio que está meio fora de controle, está indo até o chão. Agora deixa eu seguir para a esquerda aqui, o problema é que eu vou ficar contra a luz, mas vou tentar filmar para vocês. Aqui eu tenho esse vaso com essa petúnia, podem ver que também está bem bonito. E do outro lado dele, deixa eu ver se eu consigo virar, espera aí um minuto. Bom, tá ruim de virar, mas aqui do outro lado eu tenho essa calibracoa branca, que também tá cheia de flor. No vídeo passado ela já tava, mas agora tá maior e mais florida ainda do que antes. Esses dois aqui essas duas ainda tem potencial para crescer bastante aqui, talvez limitada pelo tamanho do vaso. Seguindo aqui para o outro vaso de barro que eu tenho, aqui eu tenho uma outra petúnia, só que essa aqui ela foi atacada pelas lagartas, e que eu tive no começo do mês, e então ela perdeu quase todas as folhas, agora que ela começou a se recuperar e florescer novamente. Acho que ainda vão algumas semanas aí para ela estar em plena floração. E ao lado eu tenho uma Scaevola, ou Scaevola, como vocês preferirem, que era um galinho só, mas cresceu um monte e tomou conta do vaso. Acho que eventualmente ela vai inclusive engolir a petúnia que está atrás dela, mas por hora é isso. Deixa eu mostrar para vocês de perto como é a flor. Ela dá essa florzinha roxa, que tem 5 mãos. O nome comum é flor canhota, porque a flor parece uma mão mesmo. E no verãozão, no calor, ela forma bastante flores. Seguindo então agora para mostrar para vocês a jardineira suspensa. Essa jardineira eu também montei em um vídeo, inclusive eu fiz o plantio. Aqui eu tenho Calibracoa, que é essa planta roxa. Eu tenho um Doce Alisson, que é essa planta branca que tem cheiro de mel e atrai bastante abelha. Eu tenho um gerânio pendente, que é esse rosa. E umas angelônias, umas zinhas, tem bastante coisa aqui. Deixa eu mostrar de perto para vocês. A Calibracoa já cresceu bastante, mas ainda não está em plena floração. Vocês podem ver que ela ainda está soltando mais folha do que flor. Mas acho que isso é uma característica dessa variedade. Talvez ela precise de um pouco mais de calor ou de dias mais longos para encher. Mas já cresceu bastante. O Alisson não preciso nem falar. Tá forrado aqui. E ele, enquanto as noites estiverem frescas, ele vai para frente. Quando começa a fazer muito calor à noite, aí ele desanda um pouco e acaba morrendo no auge do verão.
Aqui eu tenho uma angelônia que quebrou no vendaval, tá voltando, tá crescendo desde a base. As ínis aqui, eu tenho uma aqui, outra aqui, essa amarela, aquela rosa ali atrás. O vento deu uma castigada nelas também. E são plantas que preferem calorão. Então, por enquanto, elas estão meio paradonas. Só vão crescer mais e florescer mais quando começar a fazer calor de forma consistente ali. De novo, acho que daqui um mês, 2 meses. Aqui eu tenho uma muda de verbena que eu fiz. Eu estou enraizando ela aqui no canto. Aqui mais de perto o gerânio pendente, que também quando faz muito calor ele acaba desandando um pouco, mas por hora ele já tá bonito, cresceu bastante. E aqui eu tenho uma outra angelônia, essa aqui tá um pouco mais adiantada, mais florida. Deixa eu mostrar aqui também então as outras calibracoas, mas são todas a mesma planta, né? A mesma variedade, a mesma aparência. Dá um zoom aqui. Seguindo, eu tenho a minha primavera, que alguns vídeos atrás também eu fiz a poda e adubei. Vocês podem ver que ela respondeu super bem. Tá cheia de flores já. E as folhas bem verdinhas que estavam amarelando. Deixa eu mostrar aqui de perto. Ela tem as folhas variegatas, né? Essa mancha branca em todas as folhinhas. Seguindo para minha outra jardineira. Aqui eu tenho essa jardineira suspensa também. Aqui eu tinha plantado alface, rabanete, beterraba, cenoura, tudo isso eu já colhi. Tudo deu certo, exceto a cenoura. A cenoura não formou, mas por enquanto eu vou manter essas flores aqui. Então eu tenho aqui a calibracoa, que é essa que virou um tapete aqui, tá bem bonito. Eu tenho essa petúnia roxa e lá atrás, daqui a pouco eu mostro mais de perto, eu tenho uma outra petúnia, que é essa petúnia amarela. Aqui eu tenho cebolinha, né? Que eu plantei para afastar os pulgões. De fato funciona, eu não vi mais nenhum pulgão nesse vaso. E antes tinha um monte, eles adoram essa calibracoa, seja lá por qual for o motivo. Vou mostrar aqui de perto essa petúnia também. Um desenho bem diferente, né? Meio que um desenho de estrela. A cebolinha tá com flor. Eu nem conhecia como era a flor da cebolinha, mas tá aí. É isso. E atrai bastante abelhas. Sempre tem uma abelha zanzando por aqui. Aqui eu tenho uma outra cebolinha que ainda não começou a florescer. Aqui mostrando de perto essa outra petúnia. Essa aqui eu plantei mais recente. Ela ainda está pequena e ela veio com um galho quebrado aqui bem na base. Então ela está meio ainda preenchendo espaço. Deixa eu mostrar de longe novamente. Seguindo para o próximo vaso. Esse aqui também é um vaso que eu plantei em um vídeo com vocês. Aqui atrás eu tenho a Verônica, que é essa planta. Deixa eu mudar de ângulo aqui para ficar melhor. Essa planta com essa flor roxa. Tá dando um monte de botão floral novo. Ela já cresceu um monte desde que eu plantei. E na base eu coloquei também uma vinca, que é igual a vinca que eu mostrei no pé da jabuticabeira. Só que aqui ela ainda tá pequenininha, não começou a florescer. Também plantei de semente. E essa dicondra, que é essa planta que fica gigante. Eu tô tendo que apoiar ela nos vasos para ela não ficar arrastando no chão, tá vendo? Deve estar com mais de 1 metro. É uma planta bem legal, ela enraiza fácil e acho que se tivesse espaço ela ficaria aí com 2 metros tranquilamente. Deixa eu filmar de novo só de perto a flor, que é uma flor bem diferente, né? Eu não conhecia e as abelhas gostam bastante. Eu não tenho experiência com essa planta, vamos ver se ela vai sobreviver ao verão. Essa é a minha grande dúvida. Seguindo então pro próximo aqui, que é o meu limoeiro. Vocês podem ver, tá bem bonito, tá cheio de limão ali e cheio de flor também. E também ele começou a soltar vários galhos, que esse limoeiro eu tenho um problema com ele, é que ele só solta flor e fruto e quase não cresce galho nenhum. Mas agora, não sei o que houve, não sei se é a época do ano, mas ele soltou aqui, ó, um monte de galho novo. Tem galho aqui, bom, pra todo lado tem galho. E tem flor também, ó. Pra quem não conhece, essa é a flor do limão. O cheiro é bem gostoso, as abelhas ficam aqui em cima praticamente o tempo inteiro. Na base dele eu tenho outra calibracoa, mas que não tá indo tão bem porque ela não toma muito sol. Eu tenho essa eufórbia novamente aqui, que eu sempre planto porque as abelhas jataí gostam bastante.
Aí eu tenho a azulzinha, que nos vídeos anteriores ainda não estava com flor, mas agora já está. Então eu tenho essa aqui e a de trás que eu plantei antes, já está bem maior. Ela vai crescer bem mais ainda. E aqui eu tenho o Treoforbia e as vincas aqui também, como eram sementes, eu tinha muitas sementes, eu tenho elas encaixadas em todos os cantos aqui, ó. Tem uma aqui e uma aqui. Essas aqui eu não sei nem qual é a cor. Seguindo então, eu tenho esse outro vaso. Esse vaso eu tenho uma outra eufórbia, que é parecida com a de trás, só que essa aqui é simples e essa de trás é dobrada. Essa aqui, como comentei, as abelhas jataí gostam até mais do que a dobrada, que eu acho que é mais fácil acessar o pólen dessa daqui do que o da outra. E aqui eu tenho uma angelônia, que é a mesma angelônia que eu tenho nos outros vasos, com essa cor bem forte, bem roxa, bem bonita. Aqui eu tenho um leiteiro vermelho, que eu plantei também no mesmo vídeo que eu plantei os coleus. Ele tá, acho que prestes a florescer. Tá vendo aqui? Uma flor formando. Ele também era só um galho quando eu comprei. Já cresceu bastante e eu gosto bastante da cor dessa planta. Atrás dele, outro vaso que eu plantei em um dos vídeos. Esse vaso aqui tem um alecrim, uma vinca também, que está prestes a começar a florescer. E uma torênia roxa, que eu também plantei, ela era só um galinho. Ela tá bem cheia já, vocês podem ver quantas folhas e galhos novos ela já deu. Só não começou a florescer ainda, mas em breve vai começar. E ela é pendente, ela vai cair pela lateral do vaso. Tanto ela quanto a vinca são pendentes, vão tomar a lateral do vaso aqui. Seguindo aqui, eu tenho o manacá de cheiro. Eu também plantei ele em um dos vídeos. Já a floração dele está bem no finalzinho. Essas últimas flores brancas são as últimas que estão prestes a cair. E acho que semana passada eu já vi uma borboleta do manacá aqui. Já encontrou a planta, em breve eu devo ter mais lagartas e mais borboletas do manacá. Para quem estiver interessado, eu vou linkar o vídeo desse plantio, onde eu explico um pouco mais sobre a borboleta. Aqui eu tenho uma orelha de onça, que também quando eu comprei ela era só um galho. Tá gigante e tá nesse vaso pequenininho com as raízes saindo pelo buraco de drenagem. Eu preciso dar um jeito de tirar ela daqui o quanto antes, que acho que nesse vaso ela não vai conseguir florescer e também uma hora não vai conseguir crescer mais. Mas tá bem saudável. A folha dessa planta tem uma textura bem interessante. Assim, o nome orelha de onça é porque de fato quando você mexe nela parece que ela tem... Parece que você está mexendo na orelha de um bicho mesmo. Ela tem tipo uma pelugem. Bem legal. Aqui atrás, a minha maior árvore, que é o pé de acerola. Ele começou a florescer e já tem algumas acerolas formando. Deixa eu ver se eu acho alguma para mostrar para vocês. Eu acho que... Ixi, vai ser ruim de eu encontrar agora e tá contra a luz. Mas depois eu faço uma imagem adicional e coloco aqui no filme para mostrar. E na base dele eu tenho essa petúnia e essas lobélias azuis que ainda estão vivas, elas não gostam de calor. Assim que começar a esquentar, elas provavelmente vão morrer. Mas por hora estão aqui e as abelhas gostam bastante. Essa petúnia vocês podem ver que está meio sofrida, porque também foi comida pelas lagartas que eu tive aqui, o ataque. Estão se recuperando igual a outra. Deixa eu mostrar de longe mais uma vez. Ruim é que eu tô contra o sol. Agora, aqui eu tenho esse outro vaso que eu plantei num vídeo também. Aqui eu plantei uma gonfrena, pentas e uma vinca. E depois que o vídeo acabou, eu plantei uma outra vinca aqui que eu tinha sobrando. Essas vincas são vincas pendentes, igual aquelas que eu mostrei na base da jabuticabeira. A gonfrena estava bem pequenininha já, encheu bastante de folha. Mas ela também é uma planta que gosta de calor. Ela não vai crescer tão bem enquanto tiverem as noites frias. E a pentas a mesma coisa, ela vai melhor no verão, então esse vaso ainda está vazio, mas vai ficar bem cheio com o passar do tempo. Aqui eu tenho a minha gardênia, que finalmente começou a florescer, pena que não tem cheiro no vídeo, mas deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu tenho algumas flores abertas, tem aqui atrás mais uma, mas ela está cheia, forrada de botões. Finalmente eu consegui
que uma gardenia fosse pra frente. Aqui eu sofri bastante, perdi umas 4 plantas até conseguir cultivar essa. Depois até vou fazer um vídeo explicando o que eu fiz de diferente para dar certo. Agora, seguindo, deixa eu mudar de ângulo aqui. Eu tenho a minha pitangueira, de baixo para cima. Pitangueira também, ela já soltou vários galhos novos. Já cresceu uns 10 centímetros aqui nos últimos meses. Ela floresceu bastante, deu um monte de pitanga, mas assim, eu não tenho nem chance contra os pássaros. Assim que a pitanga começa a ficar verde, eles vêm e comem. Então eu comi umas 5, 6 talvez, e os passarinhos comeram umas 50. Ela ainda tem algumas flores, se eu procurar, aqui ó, se eu procurar tem uma flor ou outra, mas acho que o grosso da floração já foi, é no inverno mesmo. Mas de qualquer forma, assim, a planta tá bem bonita, cheia de folha nova. E acho que ano que vem ela vai ter uma floração, uma frutificação ainda mais intensa. Quem sabe sobra um pouco de pitanga para mim. Na base dela eu tenho essa pentas aqui que tá bem mais adiantada que a outra por algum motivo. Eu tenho algumas vincas que foram sementes que caíram. Tem essa daqui, tem outra ali atrás. Eu tenho esse amor perfeito que eu deixei secar algumas vezes, tá meio judiado, prestes a morrer. E eu tenho essa aqui que é uma cúfia, que chamam acho que de falsa érica, talvez seja o nome comum. E que as abelhas gostam bastante, eu sempre mantenho ela aqui. Também tolera bastante seca, não precisa de nenhuma atenção especial, é uma planta que eu gosto bastante. Seguindo, a outra jabuticabeira, híbrida também. Essa daqui, coitada, é a mais exposta de todas as plantas que eu tenho. Então, a cada vendaval ela perde todas as folhas, deve ser a quarta ou quinta vez que ela solta folhas novas. E quem sabe dessa vez vai pra frente. Toda vez ela solta folha nova, vem um vendaval e arranca. Vocês podem ver que ela tá inteirinha verdinha. Torcer para não ter nenhuma tempestade aqui nas próximas semanas. Chegando mais perto, na base dela, tá meio poluído, digamos. Então eu tenho aqui essa vermelha, um gerânio pendente. Essa rosa, uma calibracoa. Azulzinha, uma lobelia. Esse aqui é um Oxalis spiralis, que o nome comum é a venca roxa. Ali atrás eu tenho a viola, então eu tenho também uma 9 horas, cheio de coisa aqui. O que acontece é que essa planta estava sem nada na base dela, no inverno eu fui adicionando tudo que sobrava, eu fui colocando, e agora as coisas meio que saíram do controle. Então, por hora eu vou deixar assim, e eu acho que também quando começar a esquentar, tanto a viola quanto a lobelia vão acabar morrendo, então não tem grandes problemas aqui. E também ela não tem sinais de floração, mas de novo, tá judiada do vento. E aqui, dada a minha localização, o excesso de vento e também por eu estar perto do mar, eu acho que as plantas têm a floração um pouco atrasada em relação ao interior do estado, por exemplo, onde as jabuticabeiras já floresceram. Aqui eu tenho um vaso com uma 9 horas que eu estou esperando replantar. Seguindo aqui, eu tenho a goiaba roxa e eu tenho um pé de acerola. Então vou te mostrar a primeira goiaba. Vocês podem ver que ela tá com... Deixa eu mostrar aqui. Opa, que susto, acho que tem uma vespa aqui. Algumas goiabas em formação. Eu tenho duas aqui, enfim, tem mais se eu procurar. Deve ter umas 6, 7 goiabas. Acho que eu até preciso proteger de bicho. E na base dela também, quem assistiu os últimos vídeos do canal me viu plantando. Aqui eu tinha petúnias e lobélias, mas esse vaso foi o mais atacado pelas lagartas, que comeram absolutamente tudo. Eu arranquei tudo e plantei essas daqui. Então, aqui eu tenho duas gonfrenas, eu tenho essa e outra lá atrás. E aqui eu tenho duas lantanas, que são iguais às que eu mostrei ali junto das angelônias. Essa aqui está até um pouco mais adiantada, começando a florescer já. Mas, de novo, essa aqui também, elas estavam bem feias. Vocês podem ver que tudo isso verde clarinho é brotação nova. E ela só vai chegar no auge dela daqui uns meses, quando tiver mais calor. Aqui eu tenho minha yucca vermelha, que preciso achar um dono. Eu tenho duas, na verdade, né? A outra acho que eu nem mostrei ainda. Cansei dessa planta, ela não vai pra frente de jeito nenhum aqui. Acho que falta espaço e o clima não é ideal. Então vou ver se alguém quer fazer uma doação.
A minha outra acerola, coitada, essa daqui também tá bem exposta. Todo vendaval queima as folhas dela, mas ela tá bem saudável. Ela só ainda não floresceu pra mim. Nunca floresceu. E acho que esse ano também não vai florescer, talvez mais pra frente. Na base dela eu tenho uma calibrachoa e uma petúnia. Mas a copa dela já cresceu tanto que ela tá fazendo sombra e essas plantas aqui não estão tomando o sol que precisam. Vocês podem ver que ela tá secando aqui. Eventualmente eu vou ter que remover e colocar alguma coisa que tolere melhor a sombra. E lá atrás eu tenho também outra vinca, que também foi alguma... Deixa eu mostrar de perto. Aqui. Que foi alguma semente que caiu também e brotou sozinha. Vamos ver se a vinca se adapta melhor à sombra. Seguindo aqui, onde antes ficava a Mandevilla, agora está o Ombrelone, eu mudei de lugar aqui. E aqui eu tenho 2 vasos com 9 horas, só que elas ainda não abriram, né? Eu vou esperar mais tarde, quando bater o sol, eu faço uma imagem aqui e coloco no vídeo. Essa aqui, ela é rosa e branca, mais ou menos, parecido com a petúnia, assim, um desenho de estrela. E eu plantei, acho que no mesmo vídeo que eu plantei aqueles vasos altos, ela tava bem feinha, já cresceu um monte, já tá bem cheia a planta. E todo dia ela dá umas 30 flores, só que a flor só dura um dia, né? Então aqui eu tenho essa 9 horas. Aqui atrás eu tenho mais 2 mudas dela também, que a 9 horas é só todo o galho que quebra, se você encaixa na terra, ele enraiza, né? Então, alguns galhos quebraram, eu coloquei e já desenvolveram bem. Vai virar mais 2 plantas gigantes aqui. E aqui eu tenho a lavanda inglesa, que essa é a lavanda verdadeira, diferente da outra lavanda que eu mostrei lá na horta. As flores já estão secando, deixa eu ver se dá pra ver. Aqui, pera. A flor dela já tá secando. Eu acho que talvez agora no verão ela tenha um segundo ciclo de floração, mas eu não tenho certeza. Como eu comentei já no outro vídeo, o cheiro dela é basicamente idêntico ao da outra lavanda, que é a lavanda dentata, que é a lavanda francesa. Então não tem grandes vantagens, a única diferença é que a flor dela é um pouco mais chamativa mesmo. Agora vou ali pro fundo, que é o que falta, esse último paredão, que mudou bastante ali. Deixa eu mudar de ângulo então. Quem acompanha sempre o canal vai lembrar que essa jabuticabeira antes ficava ali na direita, e agora eu inverti. A jasmim manga que está ali na direita antes ficava aqui na esquina. Quem viu o último vídeo me viu comentando que ela estava soltando muita folha na casa da vizinha e eu acabei invertendo. A jasmim manga eventualmente também vai soltar folhas, mas ela está bem pequena ainda. Vai demorar uns anos para isso virar um problema. Então, essa jabuticabeira é uma sabará, bem bonita. Só que o que acontece é que, como ela estava encostada na parede, vocês podem ver que esse lado dela é meio torto, mal preenchido. Acho que vai demorar uns anos para ela preencher esse espaço, mas a planta é bem saudável. Agora deixa eu mostrar de perto para vocês. Na base dela eu tenho essas coroa de Cristo, que eu não gosto, é uma planta espinhenta que me dá alergia, mas sei lá por que raios no começo eu plantei e eu tenho dó de tirar. E também o galho é cheio de espinho, eu não gosto de mexer, que machuca a minha mão, enfim. Por hora ela fica aí. Aqui eu tenho uma justícia, que eu também plantei recentemente ali no último vídeo, se eu não me engano. É uma planta nativa, e aqui ela toma sol pela manhã. Eu gostaria que ela colonizasse o vaso aqui. Se ela crescer bem, eu depois removo a coroa de Cristo e deixo só a justícia aqui crescendo. Ela tem essa flor, mas essa flor aqui já está bem desbotada, porque está velha. A cor dela é um vermelho mais intenso, quando ela solta uma flor nova. Aí aqui para esses vasos, vocês vão reparar que eu também inverti. Esse vaso, inclusive, eu virei ao contrário. O viburno ficava ali na direita, então eu fiz assim com o vaso. Aí agora ele está até todo torto, porque antes ele estava crescendo naquela direção, agora ele tem que crescer para cá. Eu fiz uma poda para ele se adequar e o crescimento novo crescer pro lado certo, então ele está meio feio, mas está soltando bastante folha nova. E vocês podem ver que tem um resíduo branco aqui nas folhas. Isso aqui é um fungo que eu uso para tratar pulgões, porque as folhas novas dessa planta aqui são, cara, um buffet para os pulgões. Não sei o que acontece,
mas eles gostam muito. Aqui eu tenho essa petúnia, que, coitada, também foi detonada pelas lagartas, agora está começando a se recuperar. Essa vinca aqui nasceu também de alguma semente que caiu, e eventualmente vai ter um conflito entre essas duas aqui, porque essa vinca atrás vai ficar tão grande quanto essa outra aqui, e não vai caber, né? Então vamos ver o que eu faço aqui com o passar do tempo. Acho que no verãozão a petúnia vai desandar, vai morrer, e eu deixo a vinca tomar conta. Essa outra aqui tá meio bem cheia, né? Espetacular. A flor, a cor não aparece direito na câmera, é uma cor bem diferente. Mas é legal. A vinca não é nativa, não atrai muitas abelhas nem nada. Mas é uma planta de baixíssima manutenção, né? Eu deixo ela aqui, não faço nada, mal coloco adubo. E ela tá sempre assim o ano inteiro. Aqui eu tenho uma outra Skyvola, que, como eu comentei, o ideal seria sair daqui, porque ela tá sempre batendo no chão. Vou ver se mais tarde eu removo ela e coloco num vaso suspenso, alguma coisa nesse sentido. Seguindo aqui ao lado, eu tenho tem excesso de coisas aqui também. Tem outra vinca que também nasceu de semente. Essa aqui também é a mesma coisa. Se ela crescer, vai tomar um espaço aqui, vai até matar essa Skyvola. Ali atrás eu tenho uma zinnia que também foi uma semente que caiu. E aqui eu tenho essa petúnia aqui, vermelha, que também foi comida pelas lagartas. Vocês podem ver que ela está cheia de folha nova, ela está se recuperando. Mas acho que ainda vão aí umas 2 semanas para ela estar florida de novo. E aqui, no pé da jasmim manga, vocês podem ver que essa verbena tomou conta do espaço. Quando eu plantei ela, se vocês voltarem ali no tour de agosto, ela era um galinho e agora ela já virou isso tudo. É uma planta bem legal, ela é rasteira e floresce bem, tolera calor, tolera seca e tem um cheiro bem agradável. Deixa eu mostrar a flor mais de perto para vocês. Recomendo o plantio dela. Só é difícil de achar. Eu achei por um acaso numa floricultura, mas fazia anos que eu procurava e não encontrava. Além disso, nesse vaso eu tenho o agapanthus aqui, que está bem cheio, mas ele só floresce ali para dezembro, janeiro. Então por enquanto ele é só uma folhagem. E eu tenho também as angelônias que vocês podem ver, estão meio tomadas aqui pela verbena. Depois acho que eu vou até fazer uma poda para dar mais espaço para as angelônias respirarem. E aqui, indo para cima, eu tenho a jasmim manga. Essa aqui, deixa eu dar um zoom, já formou algumas folhas. E se você olhar de perto, opa, já formou algumas folhas. E se vocês olharem de perto, isso aqui ó, são flores formando. Acho que mais, sei lá, 1 mês, 2, eu suponho que essas flores já vão abrir. Bem legal, é a primeira vez que essa planta, as duas jasmim manga, é a primeira vez que elas florescem aqui desde que eu plantei. Deixa eu dar um zoom out aqui para vocês olharem uma visão geral de novo. E aqui a jabuticabeira. Seguindo aqui eu tenho só mais, acho que 2 vasos para mostrar para vocês. Um é esse aqui, deixa eu me afastar. Esse vaso eu tenho 3 angelônias e essa euphorbia, que já também, se vocês olharem alguns vídeos atrás, eram plantas bem pequenininhas, agora já tomaram conta de tudo. A euphorbia, inclusive, começou a encobrir o resto. Eu preciso fazer uma poda aqui para controlar, senão ela vai matar as angelônias. Mas, deixa eu mostrar aqui. As abelhas jataí gostam bastante das 2 plantas, tanto da angelônia quanto da euphorbia. Agora não tem abelha nenhuma porque tá meio nublado, o dia tá meio estranho, as abelhas demoram mais tempo para sair, geralmente elas esperam tá mais calor. E acho que o último vaso, não, peraí, tem mais um. Tem as minhas suculentas aqui, que no tour passado eu falei que elas iam começar a florescer, e floresceram de fato. Então aqui eu tenho essa... Eu não conheço muito de suculentas, eu não sei nem dizer o nome para vocês, mas eu tenho essas 2 florescendo. Eu tenho essa daqui, echeveria, sei lá, não sei como se chama. E essa outra aqui formando um botão floral. As suculentas eu acho que não são muito fãs aqui do meu clima. Acho que é úmido demais para elas. Elas sobrevivem, mas elas não multiplicam, assim, não... Sei lá, tem essa sensação. E por último, eu acho que ficou faltando só um vaso que eu acabei pulando sem querer.
que é esse vaso aqui das petúnias, que está espetacular também. Eu plantei aqui 2 petúnias, elas eram bem pequenininhas e agora já cobriram parte da lateral do vaso. Com o passar do tempo, eu acho que elas vão chegar até aqui, tranquilamente na altura onde está essa caixa de luz aqui. Deixa eu dar um zoom também para vocês verem mais de perto. São plantas bem diferentes. Essa daqui, se vocês olharem, a flor dela tem uma borda esverdeada. E aquela outra, essa aqui é mais comum, né? Essa aqui, essa rosa aqui da esquerda é a mesma que eu tenho ali no... Pera aí. Aqui no pé da grumichama. Bom, pessoal, esse foi o tour de setembro. Quem tem acompanhado mensalmente percebeu que de agosto para cá as plantas cresceram bastante e vão manter esse ritmo até mais ou menos dezembro, quando o calor do verão vai fazer elas darem uma desacelerada. Se você gostou do vídeo, eu peço que curta, porque ajuda bastante o canal. E, novamente, se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de vídeo, pode deixar no comentário, que sempre que eu tenho tempo, eu leio e respondo todos. Se você ainda não é inscrito no canal e tem interesse em plantas e cultivo de plantas em vasos, lembra de se inscrever aqui para poder receber notificações referentes aos meus vídeos futuros. Eu espero que tenham gostado e até o próximo. Valeu!